goes in the blink of an eye. Soon as I swear you've been left behind. All the colors come back so bright. Wish I could keep you in black. Oi, estamos começando mais um vlog aqui do canal Devaneio de Papel. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo de volta a vocês que sempre estão aqui, que sempre voltam. Enfim, em 2026 eu pretendo fazer muitos vlogs, tá? Essa introdução aqui do vlog, esse nosso primeiro update, é mais pra falar sobre as leituras da semana, basicamente. Eu quero tentar terminar 2 livros neste vlog, vamos ver se eu consigo. Eu não vou nem colocar tanto uma data específica pra eu terminar o vlog, e sim esses marcos de quando eu terminar pelo menos uma das 2 leituras que eu tô fazendo. Mas se eu conseguir terminar as 2, aí esse é o mundo ideal, esse é o cenário ideal pra eu conseguir concluir este vlog. Mas antes disso, queria comentar brevemente aqui com vocês uma leitura que eu finalizei, que foi a primeira leitura concluída em 2026. Eu não tenho certeza agora se eu terminei no dia 2 ou no dia 3, mas eu acho que foi no dia 2. Foi um livro que eu já tinha comentado com vocês que eu ia ler pra maratona, né, inicialmente pra maratona Bate-Metas, mas não rolou, e eu cheguei a começar esse livro assim que eu terminei o último vlog, e estou falando de A Queda da Casa Morta, da T. Kingfisher. Eu resolvi trazer aqui esse comentário sobre esse livro, porque, né, como foi a primeira leitura de 2026, então acho que é bacana a gente abrir os trabalhos aqui com essa minha opinião. Esse livro aqui, pelo nome, quem conhece os escritos do Edgar Allan Poe, por esse nome já vai sacar que essa aqui é aí uma releitura, um reconto do conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. E a autora, ela dá uma explicação sobre isso no final do livro, ela tem uma nota da autora, e eu sempre falo isso, gente, leiam os agradecimentos e leiam principalmente notas de autores, porque a gente tem um monte de informação legal nessas notas. Os autores, eles falam muito sobre o processo criativo, eles falam muito, dão informações muito úteis pra gente sobre aquilo que a gente acabou de ler. Então aqui na nota da autora, ela explica que aqui ela fez uma mistura entre, né, as influências principais dela foram A Queda da Casa de Usher, do Poe, e também gótico mexicano, e eu esqueci o nome da autora de gótico mexicano. E ela junta, assim, um pouco essas 2 histórias pra poder criar A Queda da Casa Morta. Então aqui é como se fosse um reconto mesmo, é como se fosse uma versão de A Queda da Casa de Usher, mas explorando outros aspectos que não são tão explorados no conto do Poe. E aí uma coisa que eu já tenho pra falar pra vocês é que eu terminei essa leitura e já quis imediatamente pegar o conto do Poe. Eu, inclusive, deveria ter feito isso, deveria ter lido no mesmo dia que eu terminei, mas eu acabei não fazendo isso, eu só separei, porque ele tá aqui em um desses 2 livros aqui, acho que é nesse aqui, da Dark Side, né, que são esses livros da coleção Medo Clássico. Como o Poe, ele não tem muitos romances, né, ele escreveu muitos contos e poemas, então existem esses compilados, né, esses livros que fazem compilados aí de contos, como se fossem, né, antologias, enfim. Mas aqui, no caso do Poe, eles juntam tanto os contos quanto os poemas. E aí no primeiro volume tem A Queda da Casa de Usher, eu separei ali pra eu pegar pra reler, porque eu quero fazer esse comparativo enquanto a história ainda tá fresca na minha cabeça. Eu não conhecia o trabalho da T. Kingfisher, foi a primeira vez que eu li um livro dela, mas eu sei que é uma autora muito queridinha lá fora, assim, eu já tinha ouvido muita gente falar sobre os trabalhos dela. Ela não é uma autora muito publicada aqui no Brasil, até onde eu sei, ela só tem esse livro e um outro, que é o Nettle and Bone, que aqui ficou como Matar um Príncipe, uma coisa assim o nome, e os 2 são lançados pela Dark Side. Eu acho que não tem mais nenhum livro dela publicado em português aqui no Brasil. O que eu sabia dela é que era uma autora, assim, que incluía bastante diversidade nos livros dela, e a gente já encontra isso aqui em A Queda da Casa Morta. A gente tem meio que um universo paralelo, assim, tem algumas regras, ela insere ali algumas coisas que são como se fossem, assim, realmente versões de coisas que a gente conhece no nosso mundo. Então tem alguns povos, algumas regras mesmo da sociedade que são um pouquinho diferentes. O livro tem a mesma atmosfera do Poe, então eu acho que nesse ponto, assim, ela acertou 100%, porque eu senti muito aquela atmosfera, muito aquela vibe de como se eu estivesse lendo um livro do Poe, mas com algumas coisas um pouco mais atuais, ainda que o livro não se passe nos dias de hoje, tá? O livro se passa, acho que no século XIX. Então aqui, quem protagoniza essa história é Alex, que é uma pessoa não binária e é soldado, e a gente tem toda uma explicação ali sobre esses soldados, essas pessoas que quando se tornam soldados, elas assumem um outro gênero, que não são gêneros que a gente conhece, né, os gêneros padrão, digamos assim, que a gente conhece, né, dentro da binaridade. Então tem toda uma explicação sobre isso, mas assim, ao mesmo tempo
tempo, como o livro é muito curto, não tem uma explicação do porquê que isso acontece. Simplesmente é assim nessa sociedade e a gente só aceita mesmo que as coisas são dessa forma. Então tem algumas explicações assim que são um pouco diferentes, né? Apesar da história se passar, sim, no nosso mundo, né? Não é um mundo de fantasia, não é um livro de alta fantasia. É um livro de terror, né? Um livro que vai mais pra esse lado do terror, do horror, mas tem essa coisa da diversidade, tem algumas coisas assim um pouco ali diferentes, ainda que a história não se passe nos dias de hoje, deixa uma história um pouco mais atual. É um livro muito curto, a gente já tem aqui um material base que acaba seguindo aí o mesmo padrão, né? Então a história a gente já sabe mais ou menos como ela vai terminar. Pra quem já leu, né, o livro do Poe, né, pra quem já conhece o trabalho original, você já sabe como a história vai terminar. Ela não foge muito desse padrão aqui, mas ela explora algumas coisas diferentes que, segundo a própria autora, ela sentiu falta no material original. Então ela vai aqui pra uns aspectos assim mais ligados. A gente vê aqui que na capa tem esses cogumelos e tal, e aí isso aqui vai ser muito, muito mais explorado nesse livro. Essa coisa dos fungos, da casa que está tomada, cogumelos e fungos, e aquela coisa, tipo, por que isso acontece? Tem até bastante explicação científica, tá, em relação a esses fungos e cogumelos e coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo eu não achei uma coisa assim cansativa, tá? O livro, como eu disse, foi uma leitura muito rápida, que eu fiz em cerca de 3 dias, mas só que se eu tivesse sentado assim, focado realmente na leitura, é o tipo de livro que você lê em um dia. Eu gostei bastante como fã de Poe, eu gostei muito por ter essa atmosfera muito parecida com a atmosfera que o Poe cria nos livros dele, nas histórias dele. E assim, a única coisa que eu não fui muito fã foi o desenvolvimento final, que eu achei que ficou um pouquinho corrido. Tudo bem que o livro é curto, mas eu acho que ela talvez poderia ter enxugado algumas outras partes da história pra se aprofundar um pouco mais no final. Mas fora isso, eu achei um livro muito bom, e aí ficou ali com 4 estrelas, 3,75, né, beirando ali as 4 estrelas. Realmente foi uma história que me agradou. E é uma trilogia, né? Até o momento é uma trilogia. Eu não sei se a T.K. Fisher tem intenção de escrever outros livros dentro desse mesmo universo, né? Porque aí Alex se torna como se fosse uma pessoa, assim, como se fosse detetive, né? Que vai investigar aí vários outros casos estranhos que estão acontecendo, acho que nos Estados Unidos, até onde eu entendi. Aqui é uma coisa um pouco mais pessoal para Alex, né? Então a gente tem uma família, né? Que é a família Usher, que é amiga, né? Uma família que é amiga de Alex. Mas as outras histórias dos outros livros, eu não sei exatamente qual vai ser a relação de Alex com o mistério, né? Com o caso em si. Então eu gostaria muito que a Darkseid continuasse publicando. Esse outro livro da T.K. Fisher que foi publicado aqui, ele foi publicado recentemente, se eu não me engano, ele tá em pré-venda, ou ele foi publicado no final do ano passado, alguma coisa assim. Então eu vejo que a Darkseid vai continuar publicando sim, a autora deve ter os direitos de outros livros dela, e eu espero muito que eles continuem publicando essa série, porque livros curtos que tem essa vibe de terror, eu acho que tem aí bastante apelo, pelo menos pra mim, tá? Então eu realmente pretendo continuar lendo essa série. Agora, sobre leituras atuais. Tenho aquele livro que vocês já não me aguentam mais me ouvir falar sobre ele. É um livro que eu já venho trazendo aí já há bastante tempo. Eu sabia que eu ia virar o ano com ele, e ele está aqui ainda comigo, O Retorno do Rei. Eu já passei dos 60%, então eu tô conseguindo andar bastante na leitura, mas eu não quero fazer muitos comentários, porque eu prefiro deixar comentários pra fazer com a Paloma, e aí no final da leitura, sim, eu trago comentários. E esse aqui é um dos livros que eu pretendo terminar dentro desse vlog, tá? Justamente porque eu já passei dos 60%, não faltam muitos capítulos, faltam acho que 6 capítulos pra eu terminar. Os capítulos são, sim, longos, né? São capítulos grandes, mas não falta muito, então eu tô confiante de que eu vou terminar nos próximos dias, e eu pretendo, sim, trazer a minha opinião final depois que eu terminar esse livro. E além dele, eu tô lendo um outro livro que, assim, eu tava muito afim de ler um thriller. Eu costumo, assim, às vezes ter um surto, sabe, de, ai, quero ler um thriller, assim, do absoluto nada. E eu inicialmente ia pegar Pactos Mortais pra ler. Ele tava disponível, né? Ficou disponível lá no Biblion. Eu cheguei a pegar emprestado, só que eu não podia ler naquele momento, e eu falei, vou devolver. Só que quando eu devolvi, porque eu tinha feito reserva, né? Ele ficou um tempinho, ficou poucos dias, assim, em reserva, e aí ele já ficou disponível pra mim. Aí eu emprestei, mas eu falei, não vou começar a ler agora, vou deixar pra começar a ler daqui a alguns dias e tal. E aí eu devolvi, e ele ficou disponível, ele não ficou mais pra reserva. Eu falei, então tranquilo. Só que aí eu fui pegar ele novamente, quando eu falei assim, não, agora eu posso ler, e aí ele já estava pra reserva de novo. Então, no momento, ele está lá reservado no Biblion, e eu vou começar assim que eu terminar este thriller que eu comecei, esse mistério que eu comecei agora. Eu comecei ontem à noite, e é A Volta da Chave, da Ruth Ware. Talvez você reconheça o nome dessa autora, porque ela é a mesma autora de A Mulher na Cabine 10. Eu já li esse livro, e eu não gostei muito, tá? Eu não fui muito fã, acho que eu dei 2,5 estrelas pra ele quando eu li. Só que eu vi
pessoas, assim, eu li relatos, eu li resenhas de pessoas que não gostaram desse outro livro, da Mulher na Cabine 10, inclusive até lançou recentemente uma adaptação na Netflix desse livro. Mas enfim, eu vi gente falando que mesmo não tendo gostado, deu uma chance pra esse livro e gostou. Então tem muita gente que gosta desse livro, inclusive a Keila, né, que é a Lala, que é uma booktuber que eu adoro, ela é muito fã desse livro. Então ainda que a minha primeira experiência com a autora não tenha sido das melhores, eu resolvi dar uma chance, porque justamente eu estava procurando um thriller, tentei pegar Pactos Mortais, não deu, então eu fui lá no meu Kindle, fucei e encontrei esse daí e comecei. No momento, eu estou em mais ou menos 30%. E eu estou bem intrigada. Porque, assim, coincidentemente, esse livro também é um reconto, tá? Ele é como se fosse uma versão também, assim como A Queda da Casa Morta. Ele é um livro que se baseia naquele livro do Henry James, A Outra Volta do Parafuso. Então, ele tem uma premissa muito parecida. E esse já é o segundo livro que eu leio baseado em A Outra Volta do Parafuso, porque eu já li A Menina que Não Sabia Ler, o volume 1, é baseado nesse livro do Henry James. Eu já li o livro original também, e eu não gostei muito, eu lembro que eu achei meio mais ou menos assim. E agora tô lendo esse que também é baseado nesse livro do Henry James. Então, vamos ver aí se esse eu acabo gostando mais que o livro original. Mas a história, ela é bastante simples, até tem várias histórias, acho que atualmente, que tem uma premissa parecida. Até mesmo se a gente for parar pra pensar, A Empregada, por exemplo, é um livro que tem uma premissa parecida. Então, a gente tem um casal que tem 4 filhas. E esse casal coloca lá um anúncio, né, procurando uma babá, e essa menina aí, que é a nossa narradora, ela se candidata, porque o salário que eles estão oferecendo é altíssimo, e a casa, ela fica num lugar, assim, lá da Escócia, um lugar bem afastado do centro, né, um lugar meio, assim, no meio do mato, né, nas montanhas lá, e esse casal é muito rico, a casa é tipo uma mansão, assim, uma coisa bem de pessoas que têm muito dinheiro, então ela se interessa, ela é uma pessoa que já tem experiência, já trabalhou como babá, ela trabalha atualmente numa creche, então ela tem muita experiência, né, cuidando de crianças, e ela resolve se candidatar. E aí, obviamente, que coisas vão acontecer. A gente já sabe desde o começo que a protagonista está sendo acusada de ter assassinado uma das crianças. Então, isso já é, logo no primeiro capítulo, a gente já sabe que ela tá ali tentando provar a sua inocência, porque ela diz que ela não cometeu esse crime, e aí a gente volta no passado para entender, desde o começo, desde que ela foi contratada, né, desde da entrevista, tudo, como foi esse processo dela para se tornar babá dessas crianças, e depois o que tanto aconteceu, né, ocasionou essa morte dessa criança, que a gente não sabe ainda também quem é, pelo menos até o momento eu não sei qual das crianças que acabou sendo assassinada, e aí ela vai tentar provar a inocência dela. E o livro, ele é mais ou menos epistolar, porque ela tá escrevendo cartas para um advogado, para poder convencer esse advogado a defendê-la, né, defender o caso dela. Só que, assim, é aquele tipo de livro que você imagina, eu não consigo imaginar uma pessoa escrevendo literalmente um livro e mandando em forma de carta para outra pessoa, porque é isso que tá acontecendo. Não é como se fossem várias cartas, é tipo como se fosse uma única carta contínua. Vamos considerar aqui a suspensão da descrença, né? E por enquanto eu tô bem intrigada, como eu disse. Tô achando, assim, interessante, quero ver pra onde a história vai. Eu já conheço, como eu falei, né, a história original, eu sei mais ou menos, eu lembro, assim, mais ou menos o que acontece no final. Tô curiosa pra ver quais serão as reviravoltas desse livro, porque essa autora, né, Ruth Ware, ela é uma autora, assim, que gosta dessas construções, assim, de histórias com bastante plot twist, então vamos ver o que vai acontecer. Eu pretendo terminar esse livro nos próximos dias, e vamos ver se eu consigo terminar esses 2 que eu falei. Eu não quero levar esse vlog, eu não quero levar ele muito além de uma semana, eu quero que no máximo ele dure aí uns 10 dias, então vamos ver nesse período se eu consigo finalizar as 2 leituras, e eu volto pra conversar com vocês em breve. Então, não só sobre as leituras, mas o meu próximo update eu gostaria muito de falar sobre metas com vocês, tá? Porque pelo que eu me lembro, eu cheguei a falar no meu último vlog que eu iria trazer aqui, né, metas. Vou focar mais em falar sobre metas literárias, até porque, sinceramente, metas pessoais eu não tô tendo muitas, não, mas ainda assim vou compartilhar alguma coisa assim com vocês. Mas o principal é falar sobre as metas literárias pra 2026, as metas aqui relacionadas, né, ao canal, enfim, talvez conversar sobre alguns projetos, algumas coisas que eu tô querendo fazer, e isso eu deixo pro próximo update, tá? Agora eu só queria mesmo dar esse início aqui ao vlog. Amanhã é dia 5, né, então oficialmente aí estou voltando ao trabalho, né, porque eu tirei alguns dias de folga aí nesse período de Natal e Ano Novo. Cheguei a trabalhar um dia ali perdido, mas o restante eu tava, né, tranquila aí de folga, e agora então eu estou voltando a trabalhar amanhã, e aí a rotina volta. Então agora com esse retorno à rotina, vamos ver como é que eu vou encaixar as leituras ao longo da semana, e se eu começar a ler algum outro livro também posso comentar com vocês. Enfim, nós vamos conversando ao longo dos próximos dias. Sorta like a picture in a drawer. I don't wanna look at anymore, but it's too hard to ignore that I'll never not feel like yours. Holding on to someone new's the only time I feel like I'm still holding on to you. It's like
Eu tinha a esperança de que hoje o calor fosse dar uma trégua, né? De acordo com a previsão, hoje o calor ia dar uma trégua. De manhã, eu tomei uma chuva voltando da academia e tava relativamente frio. Não pensei que hoje fosse fazer frio, tá? Mas eu pensei que a chuva fosse dar uma acalmada, né? Porque eu fui hoje cedo pra academia, peguei chuva na volta, tava aquele clima mais ameno, ventinho frio vindo da janela. Então eu tava com uma expectativa de que durante o dia não fosse ficar tão abafado, não fosse ficar tão quente. E assim, está menos quente do que ontem, do que outros dias aí, né? Porque a gente tava vindo numa onda de calor de novo. Sim, está menos quente, mas ainda assim está bastante abafado. Então eu preferi fazer o seguinte, pensando mais no meu bem-estar, eu tenho 2 updates pra fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esses updates. Talvez eu faça os 2 hoje, mas em momentos diferentes, então talvez vocês me vejam com a mesma roupa, senão eu vou deixar pra fazer amanhã, eu vou ver o que é melhor, tá? Porque tá calor, eu tô com o ventilador aqui ligado, que talvez esteja vazando o som. Eu já reparei que em alguns updates às vezes vaza o som, então assim, não tem muito o que a gente fazer. Enfim, fiz esse disclaimer todo aqui pra introduzir, né, o que iremos falar. Então, neste primeiro update, nessa primeira parte, ou no primeiro que eu vou fazer dessa finalização do vlog, então nessa primeira parte eu vou mostrar os livros que eu li, os livros que eu concluí, o que eu estou lendo também, que vai, né, continuar comigo aí pelos próximos dias. E a segunda parte a gente vai falar sobre metas, porque eu não vou me perdoar se neste vlog eu não falar sobre as minhas metas para 2026. Eu não vou fazer uma lista enorme, nada disso, eu só quero trazer alguns pontos aqui, algumas coisas, principalmente de metas literárias, mas também algumas outras metas que eu tenho aí no geral. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa segunda parte ainda hoje, mas vem aí, no máximo, até amanhã. Então, dito isso, vamos começar pelas leituras. E antes de falar das leituras, um motivo também para eu ter vindo já fazer este update neste momento é porque eu queria mostrar pra vocês que eu estou tomando meu matchazinho gelado, obviamente, e com a minha camisetinha de matcha break. Então eu de fato estou tirando um matcha break no momento, né? Eu tô tendo minha pausa para tomar o matcha, que não é quente porque, né, tô derretendo, mas é isso, estou aqui combinandinho. Então eu terminei 3 livros, né, nesses últimos dias. A Volta da Chave, da Ruth Ware. Esse livro é levemente inspirado em A Outra Volta do Parafuso, que é um livro que eu já li, do Henry James. Só a premissa inicial mesmo, que é um pouco parecida, mas o desenvolvimento da história é bastante diferente. Só que a premissa de A Outra Volta do Parafuso é essa também, é uma premissa de uma família que tem ali interesse em 2 irmãos, eles têm 2 filhos, um menino e uma menina, se não me engano, e aí essa babá, né, passa a morar lá com eles e aí coisas estranhas vão acontecer. Então nesse livro também é isso. Tem ali uma pegada que parece que pode ser sobrenatural, parece que tem ali uns barulhos, umas coisas que ela ouve, que ela fica pensando, meu Deus, será que tem um espírito, será que tem um fantasma aqui? Essa casa ela é muito tecnológica, então é uma casa meio que tudo tem Alexa, tudo é controlado, sabe? Tem essa pegada. E aí esse casal, ele é meio estranho, mas também não é, enfim, várias coisas, gente, muitas coisas que são e não são ao mesmo tempo. É realmente esse mistério de você entender o que tá acontecendo, se tem alguma força maligna ali naquela casa, se aquela casa tem alguma, sabe, se ela esconde algum segredo, se essa família esconde algum segredo, tem alguma outra coisa, porque tem, um ponto importante é que outras babás já foram contratadas e, tipo, não duraram nada. Acho que a que mais durou, eles falam que durou, sei lá, 2 meses, 1 mês. Então eles estão com essa ansiedade, assim, de, tipo, contratar uma pessoa que vá ficar mesmo, né? E aí essa nossa protagonista, ela fica assim pensando, meu Deus, o que será que fez essas babás não ficarem? Então tem toda essa aura, assim, essa vibe muito creepy, assim, de você não saber o que tá acontecendo. E eu acho que esse é um dos pontos mais altos desse livro, porque a autora, ela consegue realmente construir uma vibe muito sinistra, sabe, pra tudo que tá acontecendo ali, e você fica naquela dúvida. Eu nunca boto muita fé que as coisas que acontecem em thrillers que parecem sobrenaturais, eu nunca boto fé que elas vão ser sobrenaturais, tá? Isso é uma coisa minha, assim, eu sempre vou meio tipo, não deve ser sobrenatural nada. Mas ainda assim o livro deixa você nessa dúvida, né, em alguns momentos, ele com alguns acontecimentos, você fala, gente, mas se não for sobrenatural, como que isso aqui aconteceu, né? Então você fica realmente, assim, tentando montar essas peças, né, do quebra-cabeça, assim. Então, pela atmosfera, pela história mesmo, assim, como um todo, de ter me mantido interessada, eu falo, assim, que eu gostei bastante do livro, só que ele me perdeu um pouco no final. Eu acho que as soluções que a autora escolheu no final não me convenceram tanto. Tem um plot twist bem legal nesse livro, só peguei, assim, no capítulo mesmo que ele tava acontecendo, foi ali que eu consegui sacar, não foi uma coisa que eu consegui sacar antes, então um ponto positivo, porque eu consegui sacar uma coisa que tinha um pouco a ver com esse plot twist, eu consegui perceber isso já mais no começo do livro, mas o plot twist de verdade não foi uma coisa que eu consegui pegar antes, então isso me deixou feliz, porque eu gosto de ser
feita de trouxa. Eu gosto de ser surpreendida, né, por livros de mistério. Eu acho que esse é um dos objetivos, então eu gosto quando isso acontece. Mas o final, assim, o que acontece ali no final, a autora propositalmente deixou algumas coisas em aberto. Depois parece que ela até veio a público se pronunciar sobre isso. Eu não sei se foi nas redes sociais dela. Ela meio que teve que vir explicar o final, porque muita gente não entendeu. Eu confesso que eu tinha entendido uma parte, a outra não. Então eu fiquei assim, ué, mas será que ela vai deixar tanta coisa em aberto assim? E aí, quando eu li a explicação dela, eu entendi que uma parte ela deixou em aberto propositalmente, a outra parte ela meio que deixou as coisas subentendidas. Mas isso que era subentendido, nem todo mundo entendeu. Então, assim, eu entendi uma coisa, mas não foi exatamente o que a autora quis dizer. É meio confuso, tá? Se você se interessou pela história, já sabe que ela tem esse final um pouco complexo aí, que é meio aberto, que talvez você tenha que procurar alguma coisa a respeito pra você saber o que de fato aconteceu. Tem essa carta, né, que é uma carta, basicamente é uma carta só, que ela tá escrevendo ali, e aí ela vai contando essas coisas. Então, o final, né, é o final da carta, basicamente. O final do livro é o final da carta. E é nesse final da carta que você fica, ué. Então, se você não tem problema com essas dúvidas que podem ficar na sua cabeça, eu acho que é super recomendada a leitura. Tendo essa noção, talvez você não se incomode. Eu vi muita gente que gostou muito desse livro, outras pessoas que acharam mediano. Eu ia dar 4 estrelas, mas por causa desse finalzinho, que eu achei que ficou meio assim, e tem uma coisa específica ali que eu fiquei assim, você realmente quer que eu acredite que foi isso aqui que aconteceu? Não estou botando muita fé que tal pessoa agiria dessa forma e que tal coisa aconteceria de tal forma. E aí eu acabei baixando um pouquinho a nota e ficou aí com 3,75, mas só porque eu sou chata mesmo, tá? Senão seria um livro de 4 estrelas, um livro satisfatório, que eu li relativamente rápido, em poucos dias. Então, uma leitura que conseguiu satisfazer a minha vontade, né, que eu tava ali, né, aquela vontade que eu tava de ler um thriller, de ler um mistério. Então ele conseguiu ali pegar exatamente nesse ponto. Mais uma leitura que eu terminei, e essa aqui, gente, uma conquista finalmente poder falar que eu terminei O Retorno do Rei. Inclusive eu ainda não mandei as minhas considerações finais pra Paloma, e aqui eu vou, enfim, resumir um pouco os meus sentimentos com relação a toda essa jornada que foi a trilogia, né, ler essa trilogia. Eu comecei a ler a trilogia já faz bastante tempo, acho que foi na época da pandemia. E aí, finalmente, eu finalizei. Eu precisava muito desse pontapé, então foi legal encontrar alguém que também tava nessa necessidade de finalizar, né, que foi a Paloma. Encontrar alguém que tava com essa necessidade e a gente conseguia ali meio que alinhar pra fazer uma buddy read. Foi uma buddy read meio aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu fazer dar certo. Então, isso que importa, assim, a gente já né, conversou um pouco sobre, e eu vi que ela também tem algumas opiniões parecidas com as minhas. E eu acho, gente, que, assim, se você é uma pessoa que gosta de fantasia, né, de livros de fantasia no geral, você precisa ler, vai chover, você precisa ler Senhor dos Anéis, de verdade. Mesmo se você já tem assistido os filmes e tal, não, já sei como é que é a história, não tem problema. Você precisa pegar isso aqui e ler, porque isso aqui é, basicamente, isso aqui é o início de tudo, sabe? De toda essa fantasia medieval que você conhece hoje em dia, todos esses grandes autores, grandes nomes dessa fantasia um pouco mais complexa e tudo mais, com mundos, e um negócio e espadas e guerreiros e tarará. Tudo isso aí, gente, começou aqui. Começou com Tolkien. Então, você precisa ler isso aqui, sabe? É muito importante que você tenha essa base, se você é uma pessoa que gosta de fantasia, principalmente dessa fantasia um pouco mais robusta, né, e alta fantasia, enfim. É necessário que você tire um tempo da sua vida, reserve um tempinho pra você ler esses livros, porque... E o Hobbit também. E eu ainda vou ler o Silmarillion, que eu sei que o pessoal fala que é um pouco mais difícil, assim, é um livro um pouco mais chatinho, de você, enfim, pegar tudo. O Hobbit é o mais fácil deles, então super faça o que eu fiz, comece com o Hobbit, até porque o Hobbit vem antes da história do Senhor dos Anéis. Lê o Hobbit, depois você lê essa trilogia, que, assim, isso vai ser essencial pra você conseguir pegar ali tanta coisa que veio depois, sabe? Você conseguir ver a origem de tudo, isso é muito legal. Tolkien, realmente, esse cara era um gênio, assim, eu acho que o que ele criou aqui em Senhor dos Anéis, dá pra entender. Quando você lê, dá pra entender por que esse fandom é tão maluco, por exemplo. Você consegue entender por que os fãs de Senhor dos Anéis, eles são doidos. Mas, tirando as questões problemáticas, que eu não vou entrar aqui, todo fã, assim, muito fã de Senhor dos Anéis, são pessoas muito, muito obcecadas e muito nerds por Senhor dos Anéis. Sabem tudo da Terra-média, sabem tudo de todos os povos e a história do anel, não sei o que. É sempre uma galera muito assim, sabe? Realmente obcecada pela história. E você consegue entender porque o que ele criou aqui é muito grandioso, gente. Eu tava falando isso pra Paloma. Você lê um negócio, uma cena boba ali do Frodo com o Sam conversando, comendo um pão ali, não sei o que. E você consegue enxergar nessa cena a grandiosidade de tudo que está acontecendo. De tudo, todo o contexto da história. Está nesses pequenos detalhes. Não está apenas nas grandes lutas, nos momentos, né, de embate ali entre os povos, e gente morrendo, e o anel, não sei o quê. Não tá só nisso. Está nesses momentos em que eles estão sentados conversando. Você consegue enxergar a grandiosidade da história. Você consegue enxergar como isso aqui é complexo, como isso aqui levou muito tempo pra ser feito, sabe? Porque o Tolkien, ele criou
um monte de línguas, gente. Quem faz isso? E o cara criou um monte de línguas, com regras gramaticais e um monte de coisa, que eu fico, gente, que tem gente que estuda até hoje essas línguas, né? Existem cursos pra você aprender élfico. Você tem noção do que é isso? Né? A Terra-média, com todos os seus povos, todas as suas culturas. Realmente, o Tolkien criou um negócio muito absurdo. E esse livro, como eu falei, tem vários apêndices, né? Aqui no final, tem muita coisa aqui nos apêndices, muita coisa mesmo, que pra quem quer estudar sobre a Terra-média é muito bom. Eu preferi não ler, tá? Os apêndices. Eu terminei a história, li só um pouquinho dos apêndices, porque eu queria ler um pouquinho sobre Númenor, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Toda a história de Númenor eu acho muito legal. E eu tô assistindo a série, né, dos Anéis de Poder. Já assisti, né, tô em dia com a série, agora esperando sair a nova temporada. E fala-se muito de Númenor ali, mostra-se muito Númenor, né? Então você entender a história, né, o que veio depois, o que aconteceu com Númenor, porque ali a gente tá vendo Númenor no auge, mas Númenor, né, diversas coisas aconteceram com esse povo, né, ali de Númenor, os Númenorianos, aconteceu muita coisa ali, enfim, todo um rolê muito tenso que aconteceu com Númenor, e aqui tem uma explicação, assim, relativamente breve sobre a história de Númenor. Eu gostei disso, né, de ter um pouquinho mais aí, eu acho que é interessante, sim, ler as apêndices pra quem quer se aprofundar um pouco mais, né, na Terra-média, em toda a mitologia, mas não era o meu caso, pelo menos não nesse momento, então deixei quieto, não li. Mas é isso, sabe, eu tô muito satisfeita, muito feliz. Realmente, quando você termina essa história, você sente que você, sabe? Tipo, eu posso dar esse check. Eu li Senhor dos Anéis, eu terminei essa história. Eu vi, né, a origem daqueles filmes épicos que eu assisti. Eu vi a origem de muita coisa que eu gosto hoje, que eu leio hoje, muita fantasia, que é escrita atualmente, tem suas raízes aqui. Então, isso é muito legal de ver, muito mesmo. E eu recomendo muito. Os personagens, gente, são um show à parte, assim. Eu acho que tem muitos personagens incríveis e memoráveis aqui. Eu sou muito fã do Aragorn, eu sou muito fã da Galadriel, eu sou muito fã do Legolas, eu sou muito fã do Sam, do Frodo e gente, pelo amor de Deus, do Gandalf. Não vou mentir pra vocês que a escrita do Tolkien, ela é, assim, como eu já falei aqui, um pouco mais densa, um pouco mais complexa. O Tolkien, ele gosta de descrever muitas coisas. Mesmo aquilo que você não quer que ele... não precisa descrever isso aqui. Eu não preciso saber a cor da folha que tem na árvore que tá em cima daquela montanha, mas ele vai descrever tudo isso. Ele vai também, muitas vezes, fazer uma coisa que o Stephen King faz, que é parar um tempo, às vezes, pra falar daquele personagem. Então a gente tá vendo ali o ponto de vista daquele personagem e do nada ele para pra falar de uma memória que o personagem tem, de um momento lá, não sei de onde, que aconteceu. Mas é isso, gente, pra mim, muito satisfatório, sabe, ter terminado isso aqui. Ainda falta o Silmarillion dos livros que eu tenho, né, porque eu tenho a trilogia, tenho o Hobbit e o Silmarillion. E também, acho que meio que são os que eu pretendo ler, assim, eu não me vejo lendo outras coisas. Tem um livro sobre Númenor que, se eu não me engano, é A Queda de Númenor, se eu não me engano. Leia Tolkien, leia Senhor dos Anéis. É realmente uma recomendação fortíssima para as pessoas que gostam de fantasia. Eu acho que é uma recomendação para quem quer escrever fantasia, é uma recomendação para quem gosta de ler fantasia. Ler Tolkien é indispensável para as pessoas que gostam de boa literatura, que gostam principalmente de fantasia. Agora, o outro livro que eu também finalizei nesses últimos dias, esse eu li literalmente, eu teria lido esse livro em um dia. Eu só não li. Adivinha, se vocês adivinharem, vocês não vão ganhar nada, mas eu não consegui ler esse livro inteiro em um dia, simplesmente por causa do calor. Tava muito quente, eu não conseguia ficar parada por muito tempo lendo, mesmo sendo um livro muito rápido, muito fluido, eu não consegui finalizar a leitura em um dia só e eu acabei terminando no dia seguinte. Então eu acabei lendo esse livro aí no fim de semana. Comecei no sábado, terminei no domingo, que é o livro do Piquenique Literário de Janeiro, Mau Hábito, da Alana Porteiro. Eu já vi gente que fala só Alana Porteiro, gente que fala Alana S. Porteiro. Na capa do livro tá escrito Alana S. Porteiro, mas todo mundo fala Alana Porteiro. Enfim, a Alana é a autora desse livro, que é um livro que, quando ele apareceu na votação, lá pela primeira vez, quando ele apareceu na votação do Piquenique, eu nunca tinha ouvido falar. E a gente depois colocou esse livro na votação de novo, a gente não, né? No caso, os organizadores do Piquenique colocaram ele na votação de novo, porque o tema de janeiro sempre é repescagem. Então esse livro ele tinha ficado em segundo lugar na primeira votação dele, que parece que era tema livre. Na repescagem ele acabou ganhando. E nessa segunda votação, óbvio, eu já tinha ouvido falar, porque esse livro tinha caído na primeira votação, mas também foi um livro que eu vi mais vezes. Quando ele chegou nessa segunda votação, eu já tinha visto esse livro rodar aí um pouco mais na internet, já tinha visto algumas pessoas indicando esse livro e falando muito bem dele. Eu confesso pra vocês que eu não me atraía muito por esse livro, simplesmente porque eu não gosto da capa. Eu acho a capa... Eu depois fui entender que essa capa, ela tem todo um rolê ali em torno dela, tem toda uma história que, se você quiser procurar, não é difícil de achar, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas é uma capa que a estética dela não me atrai. Eu não acho uma capa bonita, assim, esteticamente falando. A capa da tag eu acho muito mais bonita e eu acho que é uma capa que também faz sentido com o livro. Então se fosse ter esse livro físico, que não é o caso, eu li esse livro do Biblion, mas se eu fosse
fosse comprar esse livro pra colocar numa estante, eu iria procurar a edição da Tag, porque eu não gosto da capa que foi lançada pela editora mesmo, né? Depois que passou ali o tempo da Tag, né? Esse é um livro que ele não tem muito plot, tá? Ele não tem, assim, uma história super cheia de acontecimentos. Ele é a história de uma menina trans, que ela se entende como trans desde muito cedo, e aí ela vai contando pra gente a jornada dela de descoberta, né? De autodescoberta, e como ela foi, como que era viver nesse mundo sendo uma menina trans lá nos anos 80, se eu não me engano, começa ali mais ou menos a história, e aí a gente vai conhecer a história de vida dela, é basicamente isso. Então desde a infância ela vai contando alguns momentos-chave ali sobre essa vida dela enquanto pessoa que se entende trans, e aí também alguns momentos da vida, né, da adolescência dela, tem bastante coisa da adolescência, também a vida ali quando ela entra na idade adulta, enfim, são vários fragmentos, mas a gente também tem um período longo, que por exemplo da adolescência, que é coberto, e aí também tem alguns outros pontos que assim, já se passaram 2 anos, passaram 3 anos, então tem alguns fragmentos, assim, de outros momentos também da vida dela. Então não tem muita história, assim, uma coisa super, sabe? É simplesmente ela falando sobre os sentimentos dela, sobre os relacionamentos dela, principalmente sobre as pessoas que ela conhece ao longo da vida e que vão ajudando ela nesse processo, não só de transição, mas também de entendimento, né, de si mesma. E esse livro ele tem um contexto aí, como eu falei, dos anos 80, 90, e ele se passa na Espanha, né? A Alana Portero, a autora, ela é espanhola, e esse livro se passa em Madrid. Então a gente tem todo esse contexto que é diferente, né? Eu achei até interessante porque o livro, ele se passa na Europa, mas ele às vezes, em alguns momentos, me passou uma sensação meio latina, assim. Então eu achei engraçado isso, sabe? Porque não é um livro que se passa no México nem nada, mas ele me passou uma sensação em alguns momentos, talvez porque a realidade da protagonista é de estar ali numa comunidade um pouco mais pobre, ela não vem, né, de uma família rica, né, essa coisa mais idealizada que a gente tem, assim, de Europa. Ela mora num bairro muito pobre, é um bairro, assim, que ele tem muitas pessoas, muitos usuários de droga, é um bairro, assim, mal visto, sabe? A região ali em que ela mora. Então, acho que por causa disso, eu acabei achando, assim, sabe, tendo essa coisa do reconhecimento, assim, em alguns momentos. Um dos pontos mais altos desse livro, com certeza, é a escrita da Lana, que eu fiquei chocada quando eu soube que esse é o primeiro livro dela. Eu fiquei muito chocada, porque, meu Deus, que escrita, assim, primorosa, sabe? Uma escrita cheia de sentimento, uma escrita poética, mas que ao mesmo tempo é simples também, não é uma escrita muito complexa. Tem alguns momentos que são um pouquinho mais complexos, assim, que você fica viajando ali junto com a narração, enfim, da história ali, uns momentos ali de monólogo interno que você fica dando uma viajada, mas no geral uma história, né, uma escrita simples, mas que pega muito você ali pelos sentimentos, sabe? É uma escrita que eu marquei muitas passagens, assim, simplesmente pela beleza de certas frases e porque eu acho que elas conseguiram passar exatamente o sentimento, sabe, que a autora provavelmente estava querendo provocar, assim, conseguiu provocar exatamente aquele sentimento. Eu falava, gente, é isso, e ela é marcável. Então marquei muitas passagens, porque a escrita é muito bonita. Volto a dizer, não é um livro com grandes acontecimentos, não é um livro com grandes plot twists. Esse livro, ele me lembrou um livro que talvez eu cite lá quando a gente for fazer a discussão do piquenique, se eu tiver vontade de causar uma discórdia, porque ele é um livro que me lembrou um livro que lá, quando a gente leu no piquenique, muita gente não gostou, e eu amei, que é Apenas Uma Garota, que também é um livro sobre uma menina trans. Só que ele é um livro de uma menina que ela é trans e ela vive ela já é uma pessoa, já passou pela transição, então ela já tem essa coisa da passabilidade, né, de ser lida como mulher pela sociedade, e ela entra numa escola nova ali, numa nova cidade, se eu não me engano também, então vai falar ali sobre a vida dela, né, nessa adaptação, enfim, e tendo que falar para as pessoas que ela é trans também, não tendo que falar, mas enfim, nos momentos que ela acaba se vendo numa situação em que ela precisa, né, falar sobre isso, falar sobre o passado dela, enfim. E eu lembro que muita gente não gostou, né, desse livro. Eu até hoje não entendo muito bem porquê, eu amo esse livro, eu acho um livro muito bom, excelente, assim. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li com protagonismo trans, então foi um livro que me marcou bastante. E eu acho que nesse livro a gente tem semelhanças, entendeu? É como se esse livro fosse uma versão mais madura, uma versão mais cult, uma versão mais ficção literária do Apenas Uma Garota, que é um livro YA. Então esse é como se fosse uma versão desse livro, né, do Apenas Uma Garota, só que é uma versão adulta, uma versão floreada, uma versão ficção literária, cult. É um livro um pouco mais sério, um pouco mais maduro do que Apenas Uma Garota. Mas eu vejo muitas semelhanças, inclusive acontecimentos extremamente parecidos. E isso faz a gente ver como, em alguns pontos, infelizmente, as vivências trans, elas acabam se cruzando, elas acabam sendo muito parecidas. Em alguns pontos negativos, porque tem duas experiências muito negativas que acontecem nesses dois livros, né? A mesma experiência acontece nesses dois livros, tanto em Apenas Uma Garota quanto em Mau Hábito. E também tem algumas outras experiências positivas, né? Como
como falar sobre o primeiro namorado, umas coisas assim, que isso acontece nos 2 livros, porque a gente vai ver, né, como eu falei, a gente acompanha muito um período da vida, assim, um período da adolescência da protagonista, e eu falo muito aqui a protagonista, porque ela não tem um nome, sabe? A gente tem, isso é uma coisa também que é muito forte desse livro, né? A gente tem ali uma protagonista que, obviamente, ela tem um nome que a gente consideraria como o nome morto dela, né, o nome que está na certidão de nascimento, que foi dado a ela enquanto pessoa que nasceu com sexo masculino, né, então ela tem esse nome, mas ela tem muita dificuldade até mesmo de escolher um nome para si, né, que a gente chama de nome social, por exemplo. Ela não tem esse nome social, porque ela tem essa dificuldade, ela luta muito, né, consigo mesma sobre essa situação. Então, ela meio que não tem um nome. Tem um momento que eu não vou falar também qual que a gente tem, sim, um nome ali para ela, mas eu prefiro não falar, porque eu acho que é bonito também a gente ler esse momento no livro, ter esse contato com essa situação aí que acontece, em que ela recebe um nome, mas podemos dizer aqui que ela é uma protagonista que não tem nome. O nome morto dela é falado também, então às vezes assim, é bom a gente sempre ter muito cuidado, porque aquilo que tá ali na literatura muitas vezes é por causa de um contexto específico, e não porque tá liberado a gente sair falando o nome morto dos outros, né? Na vida real isso não é assim, tá? Eu acho que ali, nas vezes que eu vi isso sendo retratado em livros, geralmente é porque a pessoa tá numa situação em que ela não pode usar o nome social dela, ou ali no caso mesmo dessa nossa protagonista, ela meio que não tem um nome social, então não tem outro jeito, e também quando a pessoa está falando de si mesma, tipo, meu nome era tal, ou algo assim, sabe? Então, enfim, são situações, são contextos muito específicos, mas sempre bom a gente pensar que nome morto a gente não usa, tá, na vida real, de pessoas trans. É um livro muito bonito, assim, muito triste. Eu acho que esse livro, ele passa muito, assim, ele consegue transmitir muito bem essa sensação de o que é você estar num corpo que não é seu, você estar ali em constante luta consigo mesmo, uma luta que não acaba, que é extremamente cansativa, que é um negócio... E aí, nessas horas que eu paro pra pensar, sabe, em como existem pessoas ignorantes, assim, no mundo, que realmente acham que questões de sexualidade e gênero são escolhas. Um livro desse, ele é muito claro sobre isso, sabe? Eu acho que esse livro, ele é um dos livros que pode deixar muito claro que essas questões de gênero e sexualidade, elas não são escolhas. A pessoa simplesmente é. E aí, muitas vezes, ela tem que lutar contra aquilo que ela é. É um livro que traz inúmeras reflexões, né? Não tem nem como não trazer. Eu vi algumas resenhas de pessoas LGBT falando que, assim, nossa, eu não sou trans, mas eu me senti muito representado nessa história. Então, eu acho que é uma história que conversa muito com várias pessoas, porque traz experiências que são universais para muitas pessoas LGBT, independentemente da orientação sexual, do gênero. E foi um livro, assim, que eu fiquei impactada, que me fez refletir muito, que me emocionou também em alguns pontos. Não cheguei a chorar, vi que muita gente chorou com esse livro. Não cheguei a chorar, mas achei bastante emocionante, assim, a história muito tocante. Tem um audiobook disponível na Audible, então se você tiver afim aí de ouvir essa história, né, tem um audiobook em português, narrado por uma narradora que é trans também. O livro foi traduzido também por uma pessoa trans, então eu acho isso muito legal, de trazerem essa representatividade em todos os âmbitos, assim, que envolvem esse tipo de história, né, porque o livro é escrito por uma mulher trans, e aí eles também chamaram uma mulher trans pra fazer a narração, e, se eu não me engano, é uma pessoa não binária que fez a tradução. Então a gente tem todas essas pessoas ali, né, sendo representadas em todos os aspectos, sabe, tudo que tá envolvido com esse livro, isso é muito importante. E, mais uma vez, eu só fiquei realmente chocada que esse é o primeiro livro dessa autora, porque, olha, se já começar a sua vida, né, de escritora de forma tradicional, que eu não, né, acredito que ela tenha escrito outras coisas na vida dela, mas de forma tradicional, esse primeiro livro publicado, ser um livro dessa, sabe, uma potência dessa, um livro tão potente, tão incrível, tão forte, olha, tá de parabéns realmente, Alana. Eu gostei demais desse livro, e eu dei 4,5 estrelas pra ele. Eu me incomodei com uma pequena coisa ali, é aquela coisa de, tipo, você não sentir, quando você termina a leitura, você não sente aquela coisa de, ai, eu li um livro 5 estrelas, sabe? Tem muito disso, assim, comigo. Pra mim, 5 estrelas realmente é uma sensação, é um sentimento. E eu não tive esse sentimento com essa leitura, ainda que eu tenha gostado bastante, e eu amei o final. Eu acho a cena final desse livro uma das coisas mais lindas que eu li recentemente. Muito bonita a cena. Esse livro tem músicas, né, a todo tempo sendo citadas, então eu recomendo que você procure, se você for ler, procure a playlist desse livro na internet, enfim, Spotify. Eu uso Deezer, eu encontrei a playlist na Deezer, então eu super recomendo que você ouça também as músicas, porque eu acho que as músicas escolhidas, elas casam muito bem com a atmosfera do livro. Eu gostei também bastante de ter toda essa questão aí musical envolvida, né, porque eu uma pessoa que ama música, né, então adorei ouvir também as músicas depois. E é isso, gente, esses foram então os livros que eu li. Esse update ficou gigantesco, então eu vou fazer um outro update ainda
ainda depois, né, pra gente falar de metas, mas antes disso, vou mostrar os livros que eu estou lendo no momento. Esse aqui estava na minha TBR de novembro, e finalmente eu falei, não, agora eu não vou deixar mais esse livro encostado, eu preciso pegar ele pra ler logo, senão eu vou acabar esquecendo dessa leitura, que é Toda a Minha Ira da Sabata Tahir. Eu estou na página 80, eu tô aqui na página 76, capítulo 11, já está sendo uma leitura impactante, tá? É isso que eu vou dizer pra vocês, já tá sendo um negócio, assim, mais impactante do que eu esperava. E o outro livro que é o livro que eu queria ter lido no lugar de A Volta da Chave, mas eu não li porque ele não estava disponível no Biblion, eu tive que reservar e esperar ele ficar disponível, é Pactos Mortais. Também é um thriller muito comentado, muita gente amou, leu, tanto lá na gringa quanto aqui no Brasil, muitas pessoas favoritaram esse livro, então eu peguei ele pra ver se é tudo isso mesmo. Eu estou bem no começo ainda, acho que eu li uns 10% só, então sem opiniões no momento, tô apenas assim, interessada pra ver onde a história vai dar. Eu já sei toda a sinopse desse livro, e não vou falar aqui agora, porque já tô falando há muito tempo aqui, mas essas são as minhas leituras atuais, que eu provavelmente não vou terminar até eu fazer o encerramento desse vlog. Então eu vou me calar por enquanto, e eu volto então pra gente fazer o encerramento oficial, conversar sobre metas, e aí sim, finalizar este vlog de uma vez por todas. Vocês não vão acreditar no que acabou de me acontecer. Eu gravei esse encerramento do vlog, eu passei mais de 20 minutos falando e não pegou o áudio do microfone. Então agora eu tenho que gravar tudo de novo. O bom disso é que agora eu vou me policiar pra não falar tanto, né, pra conseguir ser um pouco mais sucinta, já que eu acabei de falar essas coisas todas e vou ter que falar tudo de novo. E eu estou muito revoltada. Meu compromisso é entregar um conteúdo de qualidade pra vocês, então por isso que eu estou regravando, entendeu? Pra que vocês possam ter acesso ao melhor áudio possível. Bom, cheguei para finalizar o vlog oficialmente agora. Como eu disse, né, que eu iria voltar pra gente falar sobre metas, e é por isso que eu estou aqui hoje, pra que eu possa compartilhar com vocês algumas das minhas metas pra 2026. Bom, eu estou aqui com o meu planner. Inclusive, estou muito chateada porque Dona Beatriz Paludetto anunciou que a loja vai fechar, né, a Quimera, que eu uso os planners da Quimera já desde que a loja dela existe, então acho que já são 7 anos aí utilizando esse planner. Então estou bem chateada, já estou buscando alternativas, né, para 2027, quando eu tiver o meu novo planner, né, no final do ano eu compartilho com vocês qual vai ser, mas eu gostava muito, né, de usar esse planner, eu tô bem chateada, e é por isso que eu vou tentar usar o máximo desse planner esse ano, porque eu tenho uma mania de, em algum período do ano, eu simplesmente esqueço que eu tenho planner, então eu vou tentar não fazer isso esse ano, é inclusive uma das minhas metas, usar o meu planner. É a última oportunidade que eu tenho de deixar esse planner bem bonitinho, todo preenchido. E, gente, se ficar esvoaçante aqui a cortina é porque eu precisava deixar a janela aberta, porque tá entrando um ventinho tão bom, porque choveu, então tá aquele vento bem fresquinho entrando pela janela, maravilhoso. Eu vou, né, agora, como eu disse, tentar ser mais direta, né, não ficar mais de 20 minutos aqui falando, igual da outra vez, que vocês não viram, mas enfim. Eu defini algumas metas aqui, né, eu fiz uma lista, eu sou uma pessoa muito das listas, né, por, enfim, ser virginiana, mas eu queria mais falar com vocês de uma maneira um pouco mais geral sobre as metas, e não sobre, meta 1, meta 2, 3, 4, porque eu não sei quais dessas metas que eu realmente vou manter, né. A princípio aqui, eu tô com algumas aqui que eu escrevi, já estão escritas a caneta, inclusive, mas tem algumas outras coisas que eu ainda pretendo acrescentar, e eu acho que tem metas que são mais gerais, e são essas metas que eu quero compartilhar com vocês, mais para que vocês entendam a minha mentalidade para 2026, tanto como pessoa, né, quanto como leitora também, que eu também vou compartilhar algumas das minhas metas literárias com vocês. E assim, a minha mentalidade para 2026 é basicamente ser uma pessoa um pouco mais organizada financeiramente, e isso também vem muito da minha vontade de começar a praticar mais, né, colocar mais em prática hábitos minimalistas. Então, eu venho lendo muito, consumindo muito conteúdo sobre minimalismo há muito tempo, mas só agora que eu realmente acho que chegou o momento de colocar esses hábitos em prática no meu dia a dia. Isso também vai me beneficiar, né, financeiramente, e aí o minimalismo tá diretamente ligado com isso. E tem 2 projetos que eu ando vendo muito conteúdo sobre, talvez vocês conheçam, e eu queria também compartilhar caso você não conheça, se for algo do seu interesse, eu acho que são projetos muito interessantes, e um deles é o projeto PAN, né, ou Project Pan, que é basicamente você usar aquilo que você tem na sua casa. Então, é algo mais voltado para quem usa maquiagem, skincare, produtos de beleza no geral, né, cabelo, enfim. E a ideia desse projeto é basicamente você usar as coisas até o final, para que você tenha noção do tempo que leva para você terminar um produto, quando você usa esse produto todos os dias. E quando você tem um monte de produto, você não tem essa noção, porque você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, e você não vê o tempo que leva para aquilo acabar. Então, esse projeto, ele basicamente não tem nada de muito complexo, tá? É basicamente você escolher alguns produtos para
você usá-los até o final. Então eu já tenho alguns produtos que eu escolhi e eu vou fazer esse teste realmente de usá-los até o final. Tem algumas coisas de maquiagem, skincare eu já venho fazendo isso, né, uma coisa que eu já comecei a fazer desde o ano passado, de não comprar novos produtos de skincare enquanto aquele que eu tenho não acabar, ou pelo menos não chegar bem no finalzinho, assim, pra que eu não fique sem. Então eu acabo comprando produtos novos só pra substituir os que eu já tenho. Eu tava num surto de skincare, né, desde que eu fiz 30 anos eu venho um surto, assim, de querer usar tudo, e aí ultimamente eu venho diminuindo a quantidade de produtos que eu tenho, porque o ideal é você encontrar produtos que funcionam pra você, que você gosta, mais do que ficar usando 1 milhão de produtos, um pra cada coisa, e às vezes você nem consegue saber aquilo que faz efeito e aquilo que não faz efeito em você, porque você tem coisas demais, você não consegue observar o que cada produto faz na sua pele. Então o ideal é você não ter uma rotina tão absurda assim de skincare. E é isso que eu venho tentando fazer nos últimos tempos, né, nos últimos meses. Mas com maquiagem tem alguns produtos que eu tenho, assim, uma quantidade que é meio desnecessária, então eu vou focar em usar alguns produtos, perfumes, sabe, essas coisas. Então esse é um objetivo pra 2026, né, uma das minhas metas, e também muito ligado a isso, eu também vou tentar fazer um low buy, ou mais de um low buy esse ano. Low buy é basicamente períodos que você fica sem fazer compras supérfluas ou sem comprar nada. Tem gente que fica sem comprar nada, depende muito da pessoa, mas você pode definir categorias que você não quer comprar nada durante um período. E eu acho que 3 meses é um período bom, porque tem muita gente que faz, tipo, o ano inteiro sem comprar nada. Eu acho muito radical. E eu não consigo prever o que vai acontecer em um ano, gente, é muito tempo. E, inclusive, eu vi a Nath Finanças, né, falando sobre isso, como a gente não tem que fazer projetos, assim, pro ano inteiro. É sempre melhor fazer coisas um pouco mais controladas ali nesse período de 3 meses, que você consegue ter uma visão melhor do que você, enfim, dos seus objetivos ou investimentos, o que é que seja, né, porque ela fala bastante de dinheiro. Vou fazer esse projeto de low buy agora nesse começo do ano, né, já tô fazendo, tô tentando pelo menos fazer agora nesse começo do ano, e também se não der certo 100%, não tem problema, a gente tenta no próximo trimestre, ou eu dou uma pausa e tento depois, e assim vai, mas eu quero realmente colocar em prática esses projetos pra 2026, porque eu acho que vão me ajudar muito, tanto nessa questão do minimalismo como um todo, e também nessa questão de saber administrar melhor o meu dinheiro. Aí uma outra meta também que eu queria compartilhar com vocês é a de diminuir o tempo de tela. Essa meta tá diretamente ligada às minhas metas literárias, né, ela é quase que uma meta literária também. Eu quero deixar de ficar nas redes sociais pra ler mais, né, gente, e ler mais não significa que eu quero ler mais livros, não é isso, tá? Eu quero deixar de ficar no celular porque eu quero ler 100 livros em 2026, não. A minha meta de livros continua sendo a mesma, mas eu quero ter mais tempo mesmo focada nas coisas que eu de fato gosto e não só perdendo tempo rolando a tela do celular, tá? E assim, eu tô tentando não colocar, sabe, metas muito numéricas, assim, específicas. Eu quero diminuir meu tempo de tela pra 1h30 por dia. Não sei o que, tipo, não, porque eu acho que a chance de frustração é muito grande quando eu faço esse tipo de coisa. Então eu prefiro colocar algo mais geral. Eu quero só chegar no fim de 2026 e ver que, sim, eu consegui sair lá de uma média, que eu não sei quanto é que tá a minha média hoje, mas enfim, uma média lá X, eu consegui diminuir aquilo ali em 30 minutos, eu consegui diminuir em 1 hora, tá ótimo. Eu não vou ficar, assim, sendo tão restrita comigo mesmo, sabe? Porque eu acho que isso deixa a minha cabeça nesse modo, assim, de cobrança constante que eu não acho legal. E também, como eu disse, chegar lá no fim do ano eu posso me achar um fracasso, porque eu não consegui bater exatamente aquela meta que eu coloquei ali. Eu também quero cuidar mais da minha saúde, então eu quero conseguir, né, fazendo meus exercícios, pelo menos aí uns 200 dias no ano eu quero ter lá marcado no meu Gym Rats que eu fiz exercício no ano. Eu acho que é importante, essa sim uma meta que eu coloco assim mais numérica, porque eu entendo que para essas coisas assim que a gente precisa criar hábito, né, o que a gente quer manter um hábito, talvez seja algo que motive mais a gente quando você coloca assim um número ali, né? Então para mim, nesse caso funciona, tá? Para essa coisa dos exercícios. E também tem algumas outras coisas aqui que não vem ao caso, algumas outras metas aí mais gerais também, atitudes que eu quero ter, sabe, coisas que eu preciso mudar ou enfim que eu quero manter em mim, enfim, coisas, né, gerais aí. E aí agora vamos falar de metas literárias. Metas literárias, eu tenho a meta aqui de 60 livros, né? Que é basicamente a meta que eu sempre coloco já há uns bons anos. É um número, assim, que eu acho bom, que dá aí uma média de 5 livros por mês, que é mais ou menos o que eu leio mesmo. Às vezes eu leio um pouco mais, às vezes eu leio um pouco menos, então eu consigo manter essa meta, e eu acho uma meta boa. Lá no Goodreads eu costumo colocar 52, porque isso dá um livro por semana, e eu acho legal, assim, também de deixar essa meta de um livro por semana, e o Goodreads vai me ajudando a saber ali se eu tô adiantada ou atrasada. E aí tem um desafio literário, que é o desafio literário que eu vou participar em 2026, que é o Anti-Brain Rot Challenge. É um desafio gringo, né, criado lá por uma criadora de conteúdo. Eu vou deixar aqui o vídeo dela para vocês assistirem, caso vocês tenham interesse em participar ou conhecer esse desafio. Eu vi que meio que ele viralizou, né, lá fora, esse desafio no nosso mundinho aqui literário, muita gente tá participando. É um desafio muito legal e ele engloba muita coisa, gente. Ele tem diversas regras, ele tem diversos desafios e que englobam muita coisa. Inclusive, por exemplo, essa questão do tempo de tela, né, porque anti-brain rot é muito essa coisa
de tipo, o brain rot é você ficar ali consumindo conteúdo de forma passiva, coisas assim que não te agregam em nada e você só fica perdendo tempo ali no celular, nesse doom scrolling, né, de ficar ali rolando a tela infinitamente. Esse desafio ele foi pensado pra você ir contra isso, né, e você pensar de forma mais crítica, ler com mais diversidade, dedicar mais tempo à leitura na sua vida, e não só a leitura, mas também consumir outros conteúdos que são assim, que estão te ensinando alguma coisa, né, conteúdos que realmente vão agregar alguma coisa pra sua vida. É um desafio muito legal, eu tô bem animada, já estou participando, né, desde o primeiro dia de janeiro, é um desafio que dura o ano inteiro. Eu não montei uma TBR específica pra esse desafio, fui colocando algumas opções ali de leituras, então eu tive que pesquisar muita coisa, porque tem vários desafios ali que eu nem fazia ideia de que livro eu colocaria, então foi legal pesquisar, ir atrás de conhecer autores e livros que poderiam se encaixar nas categorias que ela colocou. Não é só sobre livros, como eu disse, também tem algumas outras propostas ali que são voltadas a você se educar, você aprender coisas, você ir atrás de conhecimento. Já tô achando bem legal e pretendo aí manter essa constância, né, até o fim do ano, de participar, assim, o máximo de dias que eu conseguir, porque tem metas diárias, né, principalmente de tempo, de leitura, então eu espero conseguir o máximo de dias aí do ano, bater essas metas, enfim, cumprir esses desafios. Se você tem interesse, assista ao vídeo e conheça esse desafio que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí eu tenho umas outras metas aqui que são mais relacionadas a essa questão das compras, né, então justamente também ligada a essa coisa do minimalismo e de não comprar coisas supérfluas e tudo mais, eu quero realmente comprar aquilo que eu vou ler, sabe, então parar de ficar comprando coisas só porque tá na promoção. Eu ultimamente não estou só comprando livros por comprar, não é uma coisa que eu tô fazendo com tanta frequência, mas isso só vale mais pra livro físico, tá, porque livro em e-book eu ainda acabo às vezes comprando só porque tá na promoção, então é uma coisa que eu quero diminuir cada vez mais e também consumir, né, ler os livros que eu de fato estou comprando e diminuir também a minha TBR física que eu tô apontando pra lá, porque o meu carrinho da TBR tá ali no outro cômodo e já estou pensando nele, que tem um monte de livro naquele carrinho que eu ainda não li e são livros físicos. Então, o meu objetivo é diminuir essa pilha, parece que nunca acaba, né, de livros físicos, ler mais séries, tudo isso tá bem relacionado aí a essa questão de não ficar comprando livros só por comprar e de fato ler aquilo que eu tenho e que quando eu comprar, eu também não demorar muito pra ler aquele livro que eu comprei. Muitas coisas relacionadas aí. E assim, por fim, uma coisa que eu anotei aqui também, mas eu ainda tô em dúvida exatamente de como definir isso, eu quero ler mais livros de não ficção, até mesmo conectado a esse outro desafio que eu falei pra vocês, né, esse desafio literário do Brain Rot. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender lendo não ficção, sabe? Livros de ensaios, enfim, livros sobre tópicos específicos que às vezes você quer aprender alguma coisa. E aí nesses livros você pode encontrar, assim, coisas muito interessantes, tópicos pra você realmente se aprofundar e aprender um pouco mais. Então, eu quero ler mais livros de não ficção esse ano. E também livros de memórias e autobiografias, porque eu gosto bastante desse gênero e eu não leio tanto. E tem tanta gente interessante aí que compartilha suas histórias, né, por meio dos livros. Então, também eu pretendo ler um pouquinho mais desse gênero. E tem alguém chorando aqui querendo atenção. Ela tá pedindo atenção. Então, acho que já está chegando a minha hora aqui de encerrar de vez este vlog. Mas é isso, gente. Acho que essas são aí, em resumo, as minhas metas pra 2026. Como eu falei, essa é a minha mentalidade, assim, sabe? De me organizar mais, de consumir menos coisas inúteis. E isso, assim, é tanto sobre comprar coisas supérfluas, coisas que não têm uma utilidade, assim, sabe? Que eu compro só porque tá barato, tá na promoção e que nem é algo que eu realmente preciso ou quero. E também essa questão do conteúdo, de não só ficar consumindo conteúdo por consumir. E eu estou falando isso como uma pessoa que assiste Big Brother, tá, gente? Porque começou o Big Brother, eu já tô assistindo, mas a gente também precisa ter esses momentos, né, de não pensar, de ficar com o cérebro lisinho e tal. Mas eu acho que isso não pode ser a base, sabe? Isso não pode ser a maioria daquilo que você consome. E eu realmente quero ter essa mentalidade de saber aquilo que eu tô consumindo, de pensar de forma mais crítica sobre o que eu consumo e não de uma forma chata, sabe? Não que tudo que eu tenho que consumir eu tenho que ficar refletindo e tem que me trazer uma grande lição. Não. Eu amo livro farofa, eu amo coisas só pra entretenimento, não tem problema nenhum a gente consumir isso também. Mas é que a gente precisa ter essa noção de se a gente não tá se afundando demais nessas coisas que são só pra entretenimento, nessas coisas que são só pra deixar o cérebro liso. A gente também tem que refletir um pouco pra que a gente consiga consumir coisas que nos trazem de fato algo positivo, sabe? Algum assunto pra gente refletir ou aprender. Acho que no geral é isso, espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu falei, assim. Acho que eu fui agora, tentei ser um pouco mais sucinta, não consegui porque já são quase 20 minutos falando. Eu espero que eu tenha sido clara nesse resumo das minhas metas, né? Eu preciso me organizar, eu quero ser uma pessoa mais minimalista e eu quero ser uma pessoa que pensa mais criticamente sobre tudo aquilo que eu consumo. Eu vou ficando por aqui, eu já tô sentindo que eu tô até ficando sem voz de tanto que eu já falei. Agradeço muito se você assistiu até aqui. Eu fico, assim, com aquela sensação de que eu acho que eu tô fazendo vlogs longos demais, mas ao mesmo tempo vocês falam que vocês gostam de vlog longo, então eu fico na dúvida, será que eu continuo fazendo vlogs assim? Porque eu me sinto mais
mais confortável, assim, quando eu vejo que os meus vlogs estão em torno ali de 40, 45 minutos. Mas vocês falam que vocês gostam de vlog longo e eu fico, será que eu mantenho? Ou será que eu tento diminuir um pouquinho o tempo dos vlogs? Enfim, se você acha que eu tenho que manter, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu gostaria desse feedback de vocês. É isso então, gente. A gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo aqui do canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito e também deixe o seu like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Um beijo pra vocês e a gente se vê, então, em breve. Tchau, tchau.